Ei, gente, tudo bem? Aqui é a Di. No vídeo de hoje eu vim falar sobre um assunto espinhento. Sim, espinhento mesmo. Vamos falar sobre revisões, um assunto que tira o sono de muito concurseiro. Vamos lá? Antes de eu começar, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu curtir se você gosta desse tipo de vídeo. Eu vou dividir o vídeo em 3 etapas. A revisão no início do estudo, quando você está começando ali a teoria. A revisão, depois que você já encerrou a teoria, você precisa só dar manutenção no que você está estudando. E a terceira etapa, a revisão no pós-edital. Vamos começar? No início da preparação. Não sei se todos vocês sabem, mas eu era química. Eu era não, né? Eu sou química. Então, eu não tinha noção de nada mesmo. Não sabia direito constitucional, direito administrativo, contabilidade, que me tirava o sono. Durante a primeira fase da preparação, quando a gente está estudando a teoria, principalmente quando você vem de outra área, que não a área jurídica ou que não a área contábil, a gente precisa repetir várias vezes o conteúdo teórico. Dificilmente, na primeira passada pelo PDF ou pelo material de um livro que você estiver estudando, você vai conseguir guardar todos os detalhes. É muito difícil da gente conseguir fazer isso. A gente passa, estuda a teoria na primeira vez, vai grifando já, marcando aqueles pontos que a gente acha mais importante. Eu grifava no próprio PDF mesmo, eu não imprimia o material. Mas tem gente que gosta de resumir, de ir fazendo um mapa mental. Então, conforme você vai fazendo as questões, você já vai criando o seu material de revisão. Como os PDFs são muito longos, mais ou menos cerca de 100 páginas cada um, eu costumava dividir o PDF no meio. Então, eu fazia a parte teórica em um dia, em uma tarefa, vamos supor, de direito administrativo. A primeira tarefa eu via a teoria, e aí a próxima vez que aquela matéria fosse aparecer no meu ciclo, eu iria para as questões daquele mesmo PDF. Dessa forma, essa primeira divisão, quando eu ia para as questões, eu já voltava no início e lia só as minhas marcações. Já era uma forma de revisar. Você já está relembrando e você já está repetindo aquele conteúdo. Então, primeira revisão já era feita aí. Conforme você vai fazendo os exercícios, você vai percebendo que tem tópicos que você não deu a devida atenção, que você não prestou atenção nesse ou naquele detalhe. Então você já vai marcando nos exercícios, até mesmo no comentário do professor, e deixando aquele exercício selecionado para que você retorne nele depois. Então, quando você termina o PDF, o que você tem que ter feito? Um material de revisão teórico, que aí pode ser os grifos no PDF, o seu resumo, mapa mental, o que você achar melhor. E 2, os exercícios que você errou e teve dificuldade, você deixa eles lá marcadinhos já. Nesse segundo passo, eu usava um aplicativo chamado Partiu Revisar. Nesse aplicativo, a gente cadastra o que você estudou em cada dia, e aí ele calcula aquela revisão de 24 horas, 7 dias, 15 dias e 30 dias. A revisão básica do ciclo do esquecimento. Você pode configurar para que ele faça as revisões mais espaçadas ou ou menos espaçadas. Isso tem jeito de você mudar no aplicativo. Eu normalmente colocava o de 7 dias lá, normal mesmo. E aí ele me avisava o que eu precisava estudar, o que eu precisava, qual revisão eu precisava fazer em qual dia. Esse cálculo o próprio aplicativo já fazia. Como a gente está sempre com o celular na mão, então ele tinha um horário, ele despertava em determinado horário para me lembrar que aquele dia eu tinha revisão e aí eu tinha que revisar tal e tal material. Aí eu anotava tanto o número da aula, por exemplo, aula de direito administrativo, eu colocava direito administrativo, aula 2, ou então direito administrativo e aí o assunto da aula, serviços públicos. E aí eu sabia que eu tinha que revisar aquele assunto. Quando eu ia revisar, o que eu fazia? Lia as minhas marcações, às vezes até se eu lembrasse de alguma coisa
que eu tinha feito nos exercícios e que não estava marcado, eu marcava. Se eu percebesse que tinha alguma anotação que eu já tinha guardado, que já estava bem fixada na minha cabeça, eu apagava aquela marcação. O bom de marcar no PDF é que você consegue apagar as marcações. E aí você vai deixando, com o tempo, as suas revisões mais enxutas. Isso é a primeira fase do estudo. Você está aprendendo teoria e aí precisa ir repetindo para consolidar o assunto. Na segunda fase, que é quando você já terminou a teoria, e aí você vai passar por ciclos de revisão e questão. As revisões podem ficar um pouco mais espaçadas, então você não precisa mais usar o aplicativo. Eu costumava dividir as revisões em blocos. Então, eu dividi o edital, por exemplo, vamos supor um edital de direito administrativo. Ele tem 20 aulas. Eu dividia em blocos de 5 aulas. Então, a cada 5 aulas, eu fazia uma revisão das aulas anteriores. Vamos supor, estou recomeçando direito administrativo. Eu vou entrar com um ciclo de revisão e de questão. Primeira aula, eu vou lá e reviso o PDF. É o assunto princípios administrativos. Reviso aquele assunto. Nessa etapa, como você já fez todos os exercícios do PDF, você vai buscar um site de questões. Revisei o material do PDF, refiz as questões que eu errei, aí depois que eu ia para o site de questões. Fazia várias questões no site. Se meu desempenho fosse maior do que 75%, maior do que 80%, ótimo, dava por encerrado, vamos para o tópico seguinte. Se o meu desempenho tivesse sido menor, na aula seguinte eu voltava e relia a teoria daquela matéria, daquele PDF. Então, isso tô na primeira aula ainda. Depois que eu terminei 5 tópicos, que eu terminei 5 aulas de direito administrativo, eu fazia uma revisão geral. Nessa revisão, ela é um pouco mais longa mesmo, mas você não precisa ler o resumo tudo de novo, aqueles materiais que você grifou, o mesmo resumo que você fez. Essa revisão pode ser um pouco mais dinâmica. Você pode fazer só os exercícios que você marcou. Então você vai pegar os exercícios que você marcou nos PDFs e os exercícios que você favoritou lá no site de questões. E aí vai fazer um blocão só de revisão. Nessa etapa você vai fazer só exercícios. Terminou esse bloco de revisão, você vai dar continuidade ao estudo de revisão e questões. Faz a revisão do PDF, vai no site de questões e faz mais questões. Terminou tudo, fez toda a revisão. Você pode repetir esse ciclo, fazendo cada vez menos questões do site de questões, porque aí você pode, por exemplo, em um turno de tarefa, você pode fazer 2 tópicos, 2 aulas, entendeu? Porque você não vai demorar tanto, aquele assunto vai estar mais fresco na sua cabeça. Então, você vai fazer revisão já em blocos. Lembrando que você chegou depois da aula 10, você vai revisar todas as aulas anteriores. Na aula 15, você vai revisar todas as aulas anteriores. Por isso que essa revisão precisa ser mais dinâmica, para você não ficar 15 dias só revisando. Você vai revisar só fazendo os exercícios que você marcou. E aí, por fim, a revisão, o estudo no pós-edital. O ideal, no mundo Alice no País do Concurso Público, você já vai ter terminado toda a teoria de todas as matérias. Eu sei, é o mundo ideal mesmo. E você vai chegar só fazendo revisão e questão. Mesmo assim, em alguns casos, você pode ir direto para a questão. Porque aquilo já está tão fresco na sua mente, já ficou tão automático que você consegue ir direto para as questões. Nessa etapa, em que a gente tem que manter fresco na cabeça vários artigos de lei, às vezes cai legislação tributária, você precisa estudar bastante, ter aquilo bem fresco, eu costumava usar o Anki. É um aplicativo que mostra que você mesmo faz as cartas, né, os cards, e aí eu colocava pegadinhas para eu mesma responder, às vezes alguma jurisprudência, para que você repita aquilo. E o bom do aplicativo é que dá para você marcar se acertou ou se você errou. É como se fosse uma alternativa do CESP, uma assertiva do CESP. Se você acertou, ele vai jogar aquela carta, aquele card, mais para frente no tempo.
Se você errou, ele coloca para você revisar ela no dia seguinte, porque ele entende que você ainda não está com aquele conhecimento solidificado. No pós-edital, isso é muito bom. Ele torna a revisão bem dinâmica e facilita muito para que você grave determinados artigos que você precisa ter bem fresco na mente. Então, eu colocava tudo no Anki, às vezes até figura, prazos, o aplicativo é muito bom para você conseguir gravar, e aí ele evita de você ter que ficar fazendo aquele controle manual, além de garantir que você vai repetir um número significativo de vezes para que você guarde o artigo ou a lei, tá bem? Era isso que eu queria trazer para vocês. Se ficou alguma dúvida a respeito das revisões, vocês podem me mandar lá no Instagram ou deixar nos comentários aqui embaixo que eu respondo, tá bem? Bons estudos para vocês. Beijo, beijo.